Os ministros do Superior Tribunal Militar defendem que o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é capitão do Exército, cumpra a pena em um estabelecimento militar e não no complexo da Papuda, conforme foi levantado pelo governo do Distrito Federal ao longo desta semana. E a gente, naturalmente, precisa colocar em perspectiva as muitas discussões em relação onde Jair Bolsonaro poderia cumprir a pena em prisão em regime fechado, né? Há uma dúvida, inclusive, se na próxima semana o STF irá determinar o cumprimento da sentença, uma vez que as alegações das defesas estão sendo analisadas, inclusive, pelos ministros do Supremo. Chamar os nossos comentaristas, vamos ao Rio de Janeiro. O Roberto Mota Apostos, ao vivo com a gente. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Nos últimos dias, nós estamos justamente tratando da questão que envolve o cumprimento de sentença por Jair Bolsonaro. Há uma expectativa que alguma definição aconteça até a próxima semana. Mas há uma grande dúvida, né? Onde seria o cumprimento de pena? Jair Bolsonaro é ex-presidente, cumpriria na Papuda ou não, na Superintendência da Polícia Militar, olhando para outros ex-presidentes que acabaram sendo detidos? Há quem diga, bom, a situação de saúde dele certamente abrirá espaço para que ele cumpra em casa. Enfim, há uma grande incógnita, né? Qual será a resolução? Qual será o entendimento da Justiça? Ninguém tem a mínima ideia, Caniato, porque não há mais nenhum parâmetro que a gente possa usar como referência. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. No Brasil de hoje, tudo vale, tudo pode, tudo é relativo. Os precedentes em casos semelhantes não têm nenhuma influência aqui. Eu acredito que a saúde do presidente Jair Bolsonaro é considerada por muitas pessoas que estão tomando decisões nesse processo como completamente irrelevante. Do contrário, um oficial de justiça não teria ido ao hospital notificar Jair Bolsonaro no dia seguinte de uma cirurgia muito grave. Eu acho que não dá mais para confiar no bom senso jurídico em um caso como esse. Me parece que a decisão em relação a Jair Bolsonaro já está tomada. O trabalho agora é encontrar uma forma de justificar juridicamente e politicamente essa decisão. Muito provavelmente na semana que vem nós teremos algum tipo de posicionamento em relação à pena imposta a Jair Bolsonaro e ao cumprimento da sentença, né? Uma vez que a alegação dos advogados, as alegações estão sendo rejeitadas pelos ministros da Suprema Corte, mas a definição mesmo provavelmente na semana que vem. Chamar o Luiz Felipe Dávila também ao vivo com a gente, vai trazer as impressões e as muitas possibilidades que estão sendo levantadas, né, Dávila? Um grupo faz uma leitura, entende que Jair Bolsonaro deveria cumprir a sentença na Papuda. Já outros especialistas, advogados, dizem, não, ele é um ex-presidente. Há casos em que ex-presidentes condenados passaram um período preso na Superintendência da Polícia Federal. Outros dizem, não, mas é preciso olhar para a questão de saúde de Jair Bolsonaro. Sofreu a facada, muitas internações, tem uma condição frágil de saúde. Então, fatalmente, ele será encaminhado para sua própria residência, cumprirá a sentença em casa. O Superior Tribunal Militar indica que Bolsonaro não poderia cumprir pena na Papuda, e sim em um estabelecimento militar. Há muitas dúvidas, né, Dávila? Há muitas dúvidas, Caniato. Boa noite a você, ao Mota, Beraldo e a nossa querida audiência. Dúvidas suscitadas por duas questões fundamentais. Primeiro, a condição de saúde do ex-presidente Bolsonaro, uma condição muito precária de saúde, como mostra o histórico médico de internações do ex-presidente com uma certa constância. Segundo, a questão de um julgamento muito embasado em questões políticas e pouca discussão jurídica. Aliás, o único voto técnico que nós tivemos foi o voto do ministro Fux, o único voto embasado na lei, na Constituição e não nas preferências políticas. Portanto, a questão de Bolsonaro, da sua saúde,
não é apenas uma discussão de prontuário médico de uma forma técnica para debater onde ele cumprirá a pena. Tornou-se uma questão política. Lembra um pouco, Caniato, aqueles filmes antigos sobre o Império Romano, que no meio da arena o imperador faz sinal positivo para cumprir a pena domiciliar ou negativo para cumprir na papuda. Não depende da lei, da Constituição, de laudos médicos. Depende unicamente da decisão pessoal de uma única pessoa que, como um imperador romano, poderá levantar o dedo para cima ou para baixo e decidir o futuro do ex-presidente da República. Pois é, expectativa para a decisão da Justiça Brasileira, Supremo Tribunal Federal, analisando as alegações das defesas, já há inclusive a maioria formada para rejeitar as alegações daqueles que integravam o chamado núcleo crucial da suposta tentativa de golpe. Chamar o Cristiano Beraldo, também está ao vivo com a gente, vai trazer suas impressões. Hoje, uma informação adicional, essa manifestação de integrantes do Superior Tribunal Militar, os integrantes dessa corte militar entendem que Jair Bolsonaro, uma vez condenado e com as alegações rejeitadas pelo Supremo, não poderia cumprir pena na papuda, né? Ao longo dessa semana, nós discutimos justamente essa possibilidade de um ex-presidente da República cumprir pena na papuda. Mas os integrantes da corte militar entendem que isso não poderia acontecer por Bolsonaro ter passado naturalmente pelo Exército Brasileiro e hoje ser capitão da reserva. Bem-vindo, boa noite, Beraldo. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, Dávila, boa noite, audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, sim, de fato, existe essa tradição no Brasil que o oficial do Exército, né, oficial da reserva, enfim, aqueles que estão ali atuando ou já atuaram no Exército Brasileiro, eles são submetidos ao Supremo Tribunal Militar, inclusive existe esse corpo jurídico para tratar dos assuntos que dizem respeito às Forças Armadas brasileiras. E a gente tem, de fato, o ex-presidente Jair Bolsonaro sendo um oficial da reserva, né? Ele se tornou capitão quando, então, foi aposentado e aí ingressou na carreira política. Foi vereador, depois deputado federal e ficou quase 3 décadas na Câmara dos Deputados. Agora, essa questão do cumprimento de pena virou uma celeuma que já não deveria existir, porque se nós observarmos, até o ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, ele cumpriu pena num batalhão da Polícia Militar, se não me engano, no Rio de Janeiro, numa cidade, não era na capital, se não me engano foi em Niterói, mas ali ele cumpriu a pena até que ele foi solto, teve a sua pena revertida e foi eleito posteriormente prefeito de Piraí, ou de Barra de Piraí, uma cidade do interior do Rio de Janeiro. Portanto, não faz sentido realmente se imaginar que o caminho natural para Jair Bolsonaro, uma vez condenado, seja simplesmente ser colocado ali na papuda como um preso comum, porque nós falamos aqui ontem, não adianta querer, enfim, eu não tenho simpatias profundas por Jair Bolsonaro, mas eu tenho uma profunda simpatia pela lógica, por aquilo que é razoável e o respeito que se deve ter com o ex-presidente da República. Da mesma forma que Lula cumpriu pena numa unidade da Polícia Federal, porque tratava-se de um ex-presidente da República. Obviamente, há necessidade de se ter um cuidado ali de que a pena seja cumprida de uma forma adequada, mas num ambiente que seja minimamente protegido. Não adianta pegar o ex-presidente Lula, no caso, quando foi condenado por corrupção, e jogá-lo num presídio dominado por uma facção criminosa, porque talvez essa mistura aí não desse muito certo. Da mesma forma, não adianta se pegar agora o ex-presidente Jair Bolsonaro e colocar num presídio qualquer. Me parece que o que seria razoável seria, sim, entrar no entendimento com o Exército Brasileiro para que veja-se alguma instalação militar. Os quartéis do Brasil são preparados para esse tipo
de evento, tendo em vista que punem com alguma frequência os seus próprios membros que não se comportam ali dentro das regras militares, com uma detenção no quartel ou, eventualmente, então, uma prisão domiciliar, levando-se em consideração o seu estado de saúde. Agora, é preciso a gente medir essa vontade, né, esse sangue que escorre pelas bocas do Supremo Tribunal Federal, que claramente conduziram esse processo de uma forma a deixar Jair Bolsonaro emparedado e comprovaram, né, na verdade comprovaram não, aceitaram ali uma tese que foi proposta pela Procuradoria-Geral da República de que as conversas que aconteceram dentro do Palácio do Planalto resultaram nas manifestações do 8 de janeiro, que é uma conexão que desafia a lógica, desafia os fatos para uma parcela importante da população brasileira, e eu me incluo nessa parcela. Enfim, vamos ver qual é a disposição do Supremo Tribunal Federal para colocar em curso essa sua postura que tem sido tão intransigente, ou se haverá alguma preservação ali de um ritual que já foi adotado em outras oportunidades. Pois é, a gente vai acompanhar naturalmente os desdobramentos. Muitas pessoas, inclusive no nosso chat, fazem a pergunta: bom, mas quando a prisão seria determinada? Quando a Suprema Corte publicaria a informação de que o cumprimento de sentença deveria acontecer naquele dia específico? Bom, houve a rejeição pelos integrantes da turma nas alegações feitas pelos advogados de Jair Bolsonaro. Só que a prisão propriamente só pode acontecer com o trânsito em julgado, né? Por exemplo, a defesa pode apresentar um novo recurso. E aí a corte poderia analisar ou rejeitar de pronto. Uma vez rejeitado o recurso, o novo recurso, aí poderia ser determinada a prisão, o cumprimento da sentença. Então, digamos, momento de expectativa para todos, né? Todo mundo aqui na Jovem Pan apostos, todos atentos. Qualquer novidade a gente traz aqui, debate com os nossos comentaristas. Deixa eu só voltar com o Mota, porque nós tratávamos disso ontem por uma questão técnica. O Mota não conseguiu participar de todo o programa, mas nós falávamos sobre, enfim, as muitas nuances que envolvem o julgamento de Jair Bolsonaro e a possibilidade de detenção nos próximos dias. E claro que a gente sempre olha para a questão de saúde de Jair Bolsonaro, mas também tem uma questão que é mais subjetiva, né, Mota, mas que não podemos descartar, que muitos entendem que haveria um processo de, sei lá, perseguição, vingança, e que seria importante Jair Bolsonaro ser detido em regime fechado, ainda que fosse por um dia, para ter aquela imagem, a foto, o registro, né? E os próprios aliados de Jair Bolsonaro falam que o objetivo seria desgastar a imagem, por aí vai. Pois bem, você entende que isso está mais próximo de uma peça de ficção, quando falam que me parece que há uma perseguição, ou lhe parece factível, talvez isso aconteça mesmo, Jair Bolsonaro vá para o regime fechado, fique 1, 2 dias, e depois a defesa faz a solicitação para cumprimento em regime domiciliar. A condição de saúde de Jair Bolsonaro é frágil, isso é de conhecimento de todos, e muito possivelmente a Justiça deve deferir esse pedido para cumprimento da sentença em regime domiciliar, Mota. Eu acho que esse é um dos cenários possíveis, Cariato. É muito difícil hoje a gente tentar estimar o que é o resultado mais provável, porque está tudo virado de cabeça para baixo. E o tempo passa, Jair Bolsonaro continua no centro do noticiário. Surge uma crise, surge uma operação aqui no Rio, as coisas mudam, daqui a pouco volta Jair Bolsonaro ao centro do noticiário, e à medida que as eleições do ano que vem se aproximarem, isso vai ficar cada vez mais na pauta. Há pessoas que têm essa opinião, que está em andamento um acerto de contas, que é importante que Jair Bolsonaro seja colocado numa cela de presídio pelo valor simbólico que isso teria
e pelo impacto disso no desgaste da imagem de Jair Bolsonaro. É o que essas pessoas imaginam. Elas acham que ter uma fotografia de Jair Bolsonaro numa cela de prisão seria o fim da imagem de Jair Bolsonaro como líder político. Há quem tenha a opinião exatamente oposta. Há que ache que um episódio como esse cristalizaria na percepção de muita gente, milhões de pessoas, que aqui não se trata de justiça, se trata apenas realmente de um acerto de contas, pura perseguição política. Como, aliás, a história do Brasil está farta de exemplos desse tipo, né? Do uso da polícia e da justiça como instrumento para eliminar adversários políticos. Só Deus sabe qual será o resultado disso. Agora, eu acho que é seguro a gente dizer que é pouco provável que o resultado desse processo seja o aumento da confiança da população no nosso sistema de justiça. Dá para medir, ou pelo menos estimar, Dávila, o que pode acontecer para a imagem ou para o bolsonarismo, uma vez que Jair Bolsonaro cumpra a decisão em regime fechado inicialmente? Você acha que isso pode, inclusive, inflamar mais a sua base de apoiadores? Ele tende a ficar mais fortalecido, a figura de Jair Bolsonaro, o seu grupo, ou é difícil quantificar isso nesse momento? É difícil qualificar, Caniato, por uma razão muito simples e objetiva. Na política, quando uma pessoa não tem mais perspectiva de poder, o seu capital político diminui. Porque o que mantém as pessoas unidas em torno de lideranças públicas é justamente a perspectiva de chegar ao poder. Como essa perspectiva hoje não existe, no caso de Jair Bolsonaro, pelo menos para 2026, esse capital político diminui, e diminui muito, porque as pessoas entendem que não adianta apoiar uma pessoa que não tem hoje, ou se respaldar numa pessoa que hoje não vai chegar ao poder no futuro próximo. Por isso que o Centrão, hoje, está revisando a sua rota de adesismo ou não ao candidato de oposição ou ao presidente Lula, justamente qual é a maior chance de ganhar mais poder, não perder poder. Ninguém quer estar do lado do perdedor, né? Só poucas pessoas que, como bem lembra Mota e Beraldo, tem aqueles que fazem política por convicção. Mas a maioria que faz política por interesse, pensando na próxima eleição, ele está preocupado de saber o que vai me ajudar mais a eleger, estar na oposição ou na situação. E o meu estado e o meu distrito vai fazer com que essa equação seja o tempo inteiro revisitada até a reta final. Por isso que nós temos membros do Centrão em um estado abraçando o presidente Lula, em outros estados está já abraçando a oposição, que diz que não dá para ficar com Lula de jeito nenhum, porque são as realidades locais que, na verdade, determinam as alianças políticas da maioria dessas pessoas. São poucos aqueles que fazem a política de convicção e que não se deixam levar por este oportunismo eleitoreiro. Mas a grande questão, Caniato, que sempre me preocupou no caso de Jair Bolsonaro, não é o indivíduo, é a falta de devido rigor para seguir o devido processo legal, a Constituição, a justiça, a individualização de pena. Tudo isso é um enorme problema, porque cria essa enorme instabilidade jurídica no país. Não dá mais hoje para acreditar na lei, não dá mais para acreditar na justiça. Tudo hoje depende do humor de quem vai julgar o caso. Não, numa democracia plena, o cidadão tem que ficar tranquilo que o seu caso será julgado de acordo com a lei, não de acordo com a opinião ou humor de um juiz. Isto é arbitrariedade, não é democracia. Então, este caso do julgamento de Jair Bolsonaro mostrou esta excessiva arbitrariedade, personalismo e distanciamento da lei e da Constituição. Isto é altamente preocupante, fragiliza ainda mais a imagem no Brasil. Imagina, Caniato, agora que temos a COP30, como é que alguém vai fazer investimento de 20, 30 anos no Brasil, sabendo que a regra pode mudar de acordo com a interpretação de um juiz? Como é que você vai investir centenas de milhões de dólares ou bilhões
sabendo que amanhã um juiz pode dar uma canetada e dizer não entendi bem assim a lei. Como é que você pode ter, por exemplo, uma legislação trabalhista, uma reforma trabalhista aprovada pelo Congresso Nacional, e aí a Justiça do Trabalho diz não vale o que foi aprovado pelo Congresso, vale o que eu estou dizendo, e 50% das ações no Supremo hoje são ações trabalhistas, porque não se cumpre aquilo que está na lei. Então, isso é assustador para um país que precisa mostrar para o mundo e para os cidadãos previsibilidade nas regras, estabilidade da justiça. Nada disso existe. Isso é algo que deixa o brasileiro perdendo o sono e os estrangeiros cada vez mais se distanciando de um país, porque se tornou tóxico investir num lugar onde gera imprevisibilidade do cumprimento da lei e das regras do jogo. Ficaremos atentos, mas só reforço à nossa audiência que, muito possivelmente, a determinação de prisão de Jair Bolsonaro poderia acontecer nos próximos dias e elencamos aqui essas 4 opções, né? Nos parece muito possível que ou ele cumpra em prisão domiciliar por conta da questão que envolve a sua condição de saúde, não sabemos se de imediato ou se depois da determinação em regime fechado, aí possivelmente os advogados fariam essa solicitação, ou em regime fechado, penitenciária da Papuda, mas poderia também cumprir em uma sala especial na Superintendência da Polícia Federal, como já aconteceu com outros ex-presidentes, Lula, Michel Temer e Fernando Collor, Michel Temer de forma provisória. Ou, além disso, no Exército, né? Justamente esse é o destaque. A manifestação de integrantes da Corte Militar dizendo que Jair Bolsonaro, por ser oficial da reserva, deveria cumprir em um estabelecimento militar. Seguiremos atentos. Daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, informações sobre críticas de alguns políticos à postura de Eduardo Bolsonaro. Queria até chamar a atenção, você que acompanha a programação da Jovem Pan, daqui a pouco a gente vai trazer esses detalhes.